Alô, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Iniciamos neste momento o nosso culto de adoração a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, meu amado irmão e irmã, convidar você a compartilhar este vídeo, a compartilhar esse momento de adoração a Deus com a sua família, com os seus familiares, com os seus amigos. E juntos vamos cultuar ao nosso Deus nesta oportunidade, dia 21/6 do ano de 2020. E neste momento eu quero convidar você a falar com Deus em oração. Vamos orar. Amado e soberano Deus e bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Neste momento, meu Deus, nos encontramos na Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, perdão para cada um de nós. Purifica-nos, ó meu Deus, de todos os nossos pecados e que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Neste momento, ó Deus, nós adentramos na Tua presença para apresentar a Ti a nossa adoração, para cultuarmos com os nossos irmãos e irmãs nesta oportunidade, Senhor. Peço, ó meu Deus, que a Tua santa palavra, que é pura, perfeita e magnífica, venha falar com cada um de nós. Venha ao nosso encontro, venha ao encontro dos Teus filhos e filhas, ó Senhor. Que seja o alimento espiritual para a Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, você que está com a sua Bíblia na mão, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no texto que nós vamos compartilhar com você nesta noite. É um texto muito interessante, conhecido dos irmãos, conhecido da igreja, que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos falar hoje um pouco a respeito deste texto bíblico. É um texto bastante conhecido, amplo, em que o nosso tempo não será possível esgotar todos os argumentos deste texto bíblico. Mas o texto da palavra de Deus nos diz da seguinte maneira, versículo 1 até o versículo 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram cansadas e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, que está se aproximando, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Senhor voltará. Esta última frase acrescentada por mim mesmo. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesta oportunidade e você atente para algumas situações deste texto bíblico, para o convite de Jesus Cristo no final
na nossa conclusão. Então, meu amado irmão e irmã, Jesus Cristo conta-nos uma parábola. A parábola, ela relata para nós um acontecimento. Ele pega uma figura de linguagem para mostrar um acontecimento e para chamar a nossa atenção. E Mateus, ele registra esta parábola pegando de uma das várias que o Jesus Cristo conta, e ele pega esta parábola das 10 virgens para fazer a separação, se podemos usar esta palavra, daqueles que estão preparados e daqueles que não estão preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Uma separação daqueles que vivem de uma forma bondosa para com Deus, e uma separação daqueles que vivem uma vida maldosa com o Senhor Jesus Cristo. Você, amado irmão e irmã, se você fazer uma retrospectiva na história recente em que nós estamos vivendo, na nossa geração, você vai ver muitas pessoas escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Antes, muitos escarneciam da sua religião, escarneciam de você, mas agora, de forma escancarada, escarnecem do próprio Jesus Cristo. E esta parábola mostra para nós um acontecimento para o final dos tempos. A pergunta para nós, a guisa de introdução, é: nós estamos vivendo o final dos tempos? Os finais dos tempos? Desde que Jesus Cristo foi ascenso aos céus, onde o próprio Mateus registra para nós, onde o livro de Atos, no capítulo 1, diz para nós que ele subiu ao céu, a igreja de Cristo está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o texto bíblico de Atos, capítulo 1, diz o texto que enquanto os discípulos estavam ali olhando para o céu, o anjo aproximou-se deles e disse: este Jesus que vocês estão vendo subir ao céu virá da mesma forma como o viste subir. E esta parábola descrita para nós mostra que o supremo pastor, o pastor das ovelhas, o pastor Jesus Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja, ele vai fazer esta separação. Mateus, como eu disse, registrando esta parábola, e ela, meus amados irmãos e irmãs, se você observar no texto, ela está estrategicamente colocada logo após o sermão que Jesus Cristo faz acerca do fim dos tempos, do final dos tempos. Na última parte do seu sermão, Jesus nos fala da separação. Então, atente-se você, meu amado irmão e irmã, de que lado você está. O chamado de Jesus Cristo ele vai dizer para nós, vinde benditos de meu Pai. O texto dos evangelhos diz para nós que ele vai separar à sua direita, ele vai colocar as ovelhas, e do lado esquerdo ele vai colocar os bodes, entendendo assim, do lado direito os salvos e do lado esquerdo os perdidos, que vai ser lançado na destruição eterna. Na parábola das 10 virgens, 5 entram na casa e encontram o noivo, e 5 encontram a porta fechada, e que os impede de entrar. O chamado de Jesus Cristo, a mensagem do chamado para o arrependimento e de salvação do Senhor Jesus Cristo é para todos. Mas basta que você esteja atento e entenda o momento de você tomar a sua decisão. E nesta oportunidade, meu amado irmão e irmã, dando sequência na nossa palavra,
Jesus Cristo diz para nós que Mateus, nas palavras de Jesus contando a parábola, Mateus registra que era a festa, as bodas, o chamado. E nós temos neste texto bíblico a realidade destas 10 mulheres representada no texto bíblico. As damas, as mulheres preparadas, as mulheres despreparadas. E aqui nós devemos fazer a analogia de que o crente preparado e o crente despreparado. Naquela cultura era costume das festas de casamento ser por vários dias. Lembra lá de João capítulo 2, do milagre da transformação da água em vinho? Ali era uma festa de casamento. E uma festa de casamento para uma família abastarda dos tempos bíblicos era de muitos dias de festa, 7 dias de festa. E neste chamado aqui, era para que as mulheres estivessem preparadas, porém o noivo demora. Elas precisavam aguardar ansiosamente a chegada do noivo. O propósito de Jesus Cristo nos contar é nos ensinar, é nos alertar de que nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz para nós que quando vier o Filho do Homem achará fé na terra. Naquela cultura, as meninas eram prometida em casamento, assumiam um compromisso de casamento numa idade muito pequena, na média aí dos 14, 16 anos, por aí, mais ou menos. E muitos desses casamentos eram contratados ainda enquanto a menina era muito nova. E naquela cultura, elas precisavam se resguardar. Se você fizer uma pesquisa da cultura, do modelo de casamento dos tempos bíblicos, dos tempos de Cristo, você vai perceber que as mulheres trabalhavam para preparar o seu enxoval, preparar a sua casa para encontrar com o seu futuro esposo. E os homens, eles trabalhavam para construir a sua casa, para que quando ele chegasse lá para a festa de casamento, ele ter onde ela entrar, ela ter uma casa. E neste contexto bíblico, Jesus Cristo está nos ensinando de que neste costume Jesus está ensinando a igreja. Sempre que Jesus ensinou, contou uma parábola, havia sempre um grande ensinamento. E neste contexto não é diferente. E nesta iniciativa da narrativa do texto, descrevem esta cena. O noivo vai vir. Ele diz aqui no verso 1: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias e não levaram óleo, mas as prudentes levaram óleo em suas vasilhas com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Elas prepararam a lamparina, 5 prepararam a lamparina. Porém, essas 5, podemos usar esta frase e este entendimento de que o noivo vai vir e não vai demorar. As outras entenderam dizendo assim: ele pode demorar. O texto não nos diz isso, mas nós podemos fazer esta aplicação. O noivo vai demorar, nós vamos nos preparar. E aí o texto, como eu disse no início da introdução, de que mostra logo em seguida o sermão no final dos tempos, e a igreja caminha para os últimos momentos na história sobre esta terra. Nós não sabemos o momento em que o céu se abrirá e o Filho do Homem descerá. Então nós precisamos estarmos preparados
de que o Senhor virá, mas a nossa candeia, a nossa lamparina, ela precisa estar abastecida com óleo. E neste caso aqui nós podemos fazer a aplicação sem errar de que o abastecimento da nossa lamparina, da nossa candeia é a unção do Espírito Santo. A espera era longa. Muitos dizem nos dias atuais em que eu vou viver a minha vida desregrada porque Jesus não vai vir agora, ele vai demorar para chegar e dá tempo de eu desfrutar dos prazeres do mundo e voltar. Talvez não dê tempo. A espera é algo que nós não sabemos o quanto tempo esperamos. Você nunca vai saber, eu nunca vou saber o tempo que eu vou esperar. Se nós marcamos um compromisso com alguém, nós não sabemos o tempo que nós vamos esperar enquanto esta pessoa não chegar. De repente você marca um encontro com a pessoa no dia, amanhã é dia 22, amanhã dia 22 eu vou. Tá. Mas aí você não vai saber quanto tempo você vai esperar e se ela vai chegar logo de manhã, se vai chegar no meio-dia ou se vai chegar à tarde. Você tem que estar preparado para encontrar o compromisso que você tem. Aí nós só vamos saber o tempo quando a pessoa chegar. De repente você levanta às 6 da manhã e prepara tudo para esperar, a pessoa não chega até às 9. Aí você prepara o café da manhã até às 9, não chega. Aí você vai preparar o almoço e meio-dia aquele que disse que iria encontrar com você não chega. E aí você diz, mas já é 6 horas de espera e não chegou ainda. De repente ele vai chegar 12 horas, 15 horas, 20 horas depois. Você só vai saber o tempo quando tiver um encontro. Então, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o foco é estar presente e preparado para encontrar, porque não sabemos a que hora o Filho do Homem virá para buscar a sua igreja. As lâmpadas, as mulheres do texto bíblico trajavam vestes modernas, prepararam as suas lamparinas. Como nós conhecemos e nós já mencionamos aqui, 5 delas eram prudentes e 5 displicentes. Estas últimas 5 levaram as suas lâmpadas, mas não levaram provisão. Dá para nos entender aqui um parênteses, irmãos e irmãs. É aquela viagem que você prepara para fazer, para ir, e você não leva a provisão para a sua viagem. Não vou levar roupa não, porque eu vou demorar só 2 dias lá. Ou então você vai fazer uma viagem durante o dia e você, seja de carro ou de ônibus ou em meio de locomoção que você vai fazer, você não se prepara, você tem que andar preparado. De repente você vai fazer uma viagem de carro e aí você, não vou levar uma garrafa de água não, porque não precisa, eu compro na estrada. De repente acontece um imprevisto no meio do caminho e você olha para um lado, uma distância longa, não tem água e você começa a sentir a necessidade de se alimentar, matar a sua sede, então você está despreparado. As mulheres, as 5 indisplicentes, não estavam preparadas. E naquele preparo, o texto nos dá a informação de que elas iriam para o encontro com o noivo durante a noite. Então elas precisavam levar a lamparina, o azeite, e para completar o azeite da lamparina, elas precisavam levar o óleo reserva. Não devemos, meus amados irmãos e irmãs, viver uma vida displicente, confundindo as coisas. É necessário sair preparado. É necessário estarmos preparados. Naquele contexto de lamparina, tinha as lamparinas que eram usadas dentro de casa, as lamparinas que eram usadas para as viagens noturnas, que era raro fazer uma viagem à noite, mas era necessário estar preparado. Por esse motivo, muitos acreditam na realidade da demora. Muitos acreditam e ficam displicentes, dizendo, não vou fazer.
no caso que nós estamos falando aqui, elas iam encontrar com o noivo, e o noivo demora de chegar. E o texto diz para nós que elas prepararam e de repente à meia-noite ouve-se um grito. O arauto sai para anunciar que o noivo estava chegando, saiam para encontrá-lo. Quando, meu amado irmão e irmã, o toque da trombeta de Deus soar, você estará preparados para encontrar com o noivo. A mensagem de arrependimento, a mensagem de conversão, de mudança de vida, ela está sendo anunciada todos os dias. Então, como nós já falamos, e a Bíblia diz para nós, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E Jesus Cristo faz este convite para nós. Quando essas mulheres que pegaram as suas lâmpadas e elas tinham azeite em reserva, elas aumentaram o fogo da lamparina que elas estavam levando para encontrar com o noivo, e a alegria foi radiante porque o noivo chegou e encontrou elas preparadas. Neste contexto, as 5 displicentes chegaram na casa e a porta estava fechada. Despreparadas, sem o necessário. E isso aqui, irmãos, esse texto bíblico nos remete a algo que aconteceu nos tempos do Antigo Testamento. Você lembra? Nos tempos de Noé, Deus olha do seu trono de glória e observa a família de Noé, homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem justo na sociedade do seu tempo. E aí Deus começa a dizer para ele, você constrói uma arca deste tamanho, desta forma, faz assim, porque vai chover e vai inundar a terra, e a única maneira de salvar a sua família é você entrando na arca com ela. E as pessoas, vendo ele construir a arca, observavam e diziam, mas este homem construindo a arca num lugar onde não tem água, nunca choveu, para que este monumento que está sendo construído? E aí diz a Bíblia que passou-se o tempo, passou-se as décadas, e a arca ficou pronta, e Deus disse para ele, agora você entra na arca, a sua família e os animais estabelecidos, com a quantidade certa que vai entrar na arca, porque a chuva virá. As comportas dos céus vão se abrir e a água vai se derramar. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que quando começou a chover e a água começou a aumentar, as pessoas que não entraram na arca não queriam entrar. Estavam displicentes. Quando chegou a hora, quando chegou o momento, elas se deram conta da triste situação, do triste descuido da vida delas. Nos dias de Noé também não foi desta forma. E o próprio Jesus Cristo vai dizer para nós, meus amados irmãos, que assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando perguntaram para Jesus Cristo como se daria, ele diz assim, vai ser como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eis que virá de forma súbita e inesperada. O Senhor retorna, e aquele que ouve, o servo fiel e irrepreensível, a serva fiel e irrepreensível vai encontrar com o Senhor. Então, a pergunta para nós, e que talvez você responderia por você mesmo, o atraso do noivo. Por quê? Porque o noivo atrasou-se para encontrar com a noiva. Por quê? Quando
O anjo lá de Atos 2 falou para os discípulos que do mesmo jeito que eles viram o Senhor subindo, eles iriam ver o Senhor descendo para buscar a sua igreja. Aquela geração de Atos 2 esperava a volta de Cristo. As gerações seguintes esperavam a volta de Cristo. A nossa geração espera a volta de Cristo. E aí o noivo atrasa. No costume, na cultura da época, dos dias bíblicos, dos dias de Cristo, era diferente dos dias de hoje, na maneira do casamento, na realização, essa maneira, a realização do casamento. Era muito diferente dos nossos dias. Por quê? Eram diferentes. Podemos entender da seguinte forma. Tinha um contrato de casamento. A família do noivo ia na casa da família da noiva, fazia aquele contrato de casamento, e ele voltava para sua casa, para sua terra, para sua família, para sua aldeia, e fazia os preparativos para voltar um tempo depois. E aí ele voltava. E de repente, para nós entender aqui, porque o noivo demora, de repente, o noivo dizia assim: daqui a 1 ano eu volto, eu vou voltar. E talvez o texto aqui diz para nós: o noivo demorou a chegar e todas ficaram cansadas, com sono e adormeceram. No costume do casamento, talvez naquela cultura, as mulheres, as moças que esperariam o noivo chegar, dizem: ele não vai vir, marcou um tempo, está chegando, vai demorar, nós vamos continuar a nossa vida. De repente, a caravana chega. E aí, neste caso aqui da parábola, Mateus registra para nós que à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Tem ocorrido isso talvez por uma discussão mais prolongada acerca do envolvimento. Naquela cultura o noivo demorava ou atrasava para chegar por causa do dote que deveria ser pago. Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Ele já pagou o dote por você, por mim, por nós, derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ali ele pagou todos os nossos pecados e ele nos comprou para Deus. Então, esteja preparado. O noivo vai vir. E enquanto elas esperavam, o noivo chega. De repente, o grito, como eu já mencionei. E nesta circunstância, meu amado irmão e irmã, quando o noivo chega, ele entra com aquelas que estão com a candeia preparada. As insensatas disseram: dê-nos um pouco do seu azeite para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Elas responderam: não podemos. E aqui nós aprendemos algo especial, meu amado irmão e irmã, para tua família, para tua vida espiritual em particular. A salvação, ela é individual. Nós ensinamos sobre a salvação, nós pregamos sobre a salvação, nós escrevemos sobre a salvação, mas a salvação é uma decisão individual. Não vamos entrar no céu de carona por ninguém. Não é pela oração de A ou pela oração de B, pela vida religiosa desta ou daquela pessoa. É você e Deus. É por isso que o chamado ele é individual. Então, as imprudentes saíram para resolver o problema. As prudentes entraram e encontraram com o noivo. Neste meio tempo, o cortejo partiu junto com o noivo para a casa de seus pais. Uma vez que o cortejo chegou ao seu destino, os portões foram fechados e ninguém mais poderia entrar. Lá em Apocalipse, capítulo 21, diz a Bíblia lá que ficarão de fora os escarnecedores, os idólatras, os feiticeiros. A porta da graça fechará. E se você não estiver do lado de dentro, você não tem mais a oportunidade de entrar.
A cena se encerra com o noivo informando as nécias que ele não as conhecia. Portanto, era impossível aceitá-lo. Elas estavam atrasadas. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, olhando para este texto da palavra de Deus, nós podemos concluir de que, pela parábola e pelas palavras de Cristo, ele mesmo disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Na história da humanidade, na Idade Média, já alguns séculos depois da Idade Média, muitos marcaram o horário, o dia da vinda de Cristo, mas ele disse que nem ele saberia, nem somente o Pai, nem os anjos. Então, vigie, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. A parábola, neste contexto, meu amado irmão, nos fala da volta do Senhor. Do fato de que será inesperada. A Bíblia diz que estará dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estará duas mulheres no moinho, uma será levada e a outra deixada. Estará dois na cama, um será levado e outro deixado. Jesus Cristo, nesta parábola de Mateus 25, ele é o noivo por excelência, pois ele se referiu a si mesmo. Ele usa o contexto da parábola de um acontecimento de casamento nos dias dele para mostrar quem realmente ele era. Lá em Marcos, no capítulo 2, ele diz assim: pode porventura jejuar os convidados enquanto está na festa de casamento com o noivo? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não jejuarão. Além disso, não podemos duvidar de que no final dessa parábola temos o eco das poderosas palavras do Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, neste Evangelho de Mateus, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. A pergunta para você: você tem feito a vontade de Deus? As tuas atitudes refletem a santidade de Deus? Você tem vivido, tem batalhado pela santidade? Porque se Jesus Cristo diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque ele mesmo diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, porventura em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para os que praticais a iniquidade. Triste palavra, apartai-vos de mim. A palavra que Cristo quer falar para nós, que nós desejamos, que nós almejamos em ouvir, é: vinde benditos de meu Pai, e não afastai-vos de mim. Assim como ele falou para as virgens, 5 virgens prudentes: entrem para as bodas, entrem para a festa, entrem para a alegria. Ele quer dizer também para nós: vinde. O ensinamento de Jesus, ele é transparente. A Bíblia diz que estarão excluídos do reino de Deus todos aqueles que deixaram de fazer a vontade de Deus, o Pai. Aí você que está nos assistindo nesta oportunidade pode estar perguntando: mas qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia diz para nós: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é a Bíblia que nos ensina os caminhos da verdade. O homem
pode ser apenas o instrumento da parte de Deus para te orientar, mas o que mostra para você a realidade e a vontade e o caminho de Deus é a Bíblia Sagrada. Quem não fizer a vontade do Pai não poderá chamá-lo, ouvi-lo naquele dia. Estará impossibilitado de entrar no reino eterno. As virgens prudentes representam todos os crentes de todas as épocas que possuem discernimento espiritual para fazer sempre a vontade de Deus. Todos os crentes. E lá, irmãos, a Bíblia diz que naquele dia nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Lá nós vamos encontrar o nosso Senhor. Lá nós vamos encontrar os patriarcas. Lá nós vamos encontrar os apóstolos, os profetas. Lá nós vamos encontrar os nossos irmãos que conviveram conosco, que dormiram no Senhor. Mas a Bíblia diz que lá nós veremos o nosso Salvador. Mas as virgens nécias representam a maioria das pessoas deste mundo. Elas não serão permitida a entrada. As pessoas que escarneceram de Cristo. Talvez você vai falar de Cristo para alguma pessoa e diz, fica com o seu Cristo aí que eu vou ficar para cá. São pessoas que normais, que sempre tiveram boas intenções, pessoas que aos olhos humanos, pessoas boas, mas se ela não tiver Jesus Cristo, ela não terá salvação. Pessoas que ignoraram a oferta da graça. Pessoas que ignoraram o convite de Jesus Cristo. Pessoas que sairão para buscar em seus ídolos, em suas intelectualidades, em suas filosofias, mas estarão mortas espiritualmente. Todas as coisas que não provém de Deus afasta o homem de Deus. Mas Jesus Cristo está dizendo para você nesta noite, e é o texto que nós vamos orar. Quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa, para que você, se você não trabalhou no primeiro dia da semana, que nós já estamos na noite do segundo dia, você que vai iniciar a semana de trabalho na segunda-feira, você tenha uma semana abençoada. Mas entenda o convite de Cristo. Ele vai dizer assim, os que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Cristo está preparado para você. Você faz parte dele. Você tem que entrar nele. Assim então, meu amado irmão e irmã, quero te convidar para nós neste momento orar. É o momento de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. É o momento de você pedir para Deus a aplicação da palavra. Que esta parábola conta a história de um acontecimento para mostrar a realidade da volta do Senhor Jesus. Oremos. Amado e soberano Deus, bondoso Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra desta noite, Senhor. Pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. Aplica esta palavra na nossa vida, Senhor. Aplica esta palavra na vida dos teus filhos, meu Pai. Meu Deus, que os teus filhos tenham uma semana abençoada. Que ao sair para trabalhar, eles sejam guardados e protegidos por ti, Senhor. Os livre, meu Deus, de todo mal, de toda enfermidade, de toda e qualquer ação maligna, em nome de Jesus Cristo. Mas o meu irmão e a minha irmã, que nós, todos nós, possamos estar preparados, alertas,
porque um momento ou outro o Senhor virá nos buscar para estarmos eternamente contigo, Senhor. Cuida dos teus filhos, ó Senhor, em nome de Jesus. E neste momento, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós oramos também pela vida de cada um dos irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC. Manifesta, ó Deus, o teu poder, a tua graça sobre a vida dos teus filhos e filhas, meu Pai. Sustenta eles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Cerca, ó meu Deus, com os teus cuidados, com tua graça, Senhor, e com tua misericórdia, meu Pai. Dê a cada um dos teus filhos uma semana abençoada. Os livre, Senhor, meu Deus, de todo tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Nós cremos e confiamos no teu agir, Senhor. Cremos e confiamos no teu trabalhar, meu Pai. Sustenta os teus filhos para a glória e para o louvor do teu nome. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço, Senhor, agora e sempre. Amém. Obrigado, irmão e irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sustente a tua família e o proteja em nome de Jesus. Nós agradecemos pela atenção de todos vocês, por ter nos acompanhado até aqui. E nós encerramos dizendo a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Compartilhe este vídeo e divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, e que você tenha uma semana abençoada pelo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém.